Olá, sejam todos bem-vindos ao ID. Que a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um que está me assistindo, que está junto comigo neste momento. É com muita alegria que eu inicio mais um episódio deste canal ID, uma ordenança do Mestre, um canal aberto com o intuito de abençoar os missionários e as missionárias que estão no campo missionário e também aqueles que sentem em seu coração a chama arder da obra missionária. É com muita alegria que eu inicio este programa. Eu me chamo Ailton Luminato, eu sou seu irmão em Cristo Jesus e é com muita alegria que eu iniciei esse trabalho. É o segundo episódio, é o segundo programa que eu faço. É uma proposta simples, vocês veem que a estética é simples, mas é proposital, porque o mais importante é que o Senhor Jesus fale ao coração de cada um, que o Espírito Santo possa estar falando ao coração, ao seu coração missionário, missionária, que está no campo de batalha, fazendo esta obra tão maravilhosa. Eu sempre digo, você que tem os pés mais belos da terra, porque assim diz a palavra de Deus, que os pés mais belos são os pés daquele que levam a boa nova, que levam a palavra de Deus a todos os confins da terra. Eu louvo a Deus pela sua vida, missionário, missionária, irmão e irmã, jovem, ancião, anciã, que está disposto, está sentindo a chama arder no seu coração de fazer missões. Saiba, Deus está te chamando. É a voz de Deus falando ao seu coração, e quando Ele chama, Ele cumpre o seu chamado. Ele cuida, Ele sustenta, Ele reveste e dá unção e graça para que o seu reino se expanda na terra. E eu louvo a Deus pela sua vida. Esse canal, ele é voltado principalmente para uma reflexão sobre o momento das missões mundiais, também uma breve mensagem focada para os missionários e missões, e também um período de oração e intercessão pelos missionários e pela obra missionária. Eu convido a você que está me assistindo, além de tudo, eu já quero agradecer também por aqueles que têm acompanhado este trabalho, o meu trabalho, aqueles que têm orado pela minha vida, têm orado por este trabalho. Eu louvo a Deus pela sua vida, sou muito agradecido, recebam o meu abraço, recebam um abraço também do Espírito Santo, porque eu sei que Ele se agrada por todo aquele que sustenta a obra missionária. Eu sempre digo isso. Há 3 formas de você deve ter ouvido isso, há 3 formas de você ajudar a obra missionária. Primeiro é indo, segundo é orando e terceiro é ajudando com aporte financeiro. Se você tem condição financeira, ajude um missionário, adote um missionário, ajude a obra de Deus crescer. Às vezes você ama a obra de Deus, você é um servo do Senhor, porque o ID não é para pastores somente, o ID não é somente para aqueles vocacionados, não. O ID é para todo aquele que serve ao Senhor, todo aquele que um dia aceitou ao Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que ama a obra de Deus. Ele tem essa ordenança de ir e pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Às vezes não é no campo missionário, em outro país, mas é na sua casa. Ali é seu campo missionário primeiro, a sua família, a sua parentela, a sua vizinhança, o seu bairro, a sua cidade. E assim por diante, o seu país, o seu continente, e assim expandindo. Nós temos essa ordenança, nós não temos opção, nós temos essa ordenança do Senhor de ide e pregar o evangelho a toda a criatura da terra. Então eu peço neste momento que você fique atento a tudo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Por quê? Porque esse é o tempo que Ele escolheu para falar com você. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. E saiba disso, é tempo. Não é somente a hora, não sei se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada que você está vendo esse vídeo, mas eu sei que é o
tempo certo é o tempo que Deus escolheu para falar ao seu coração. É o tempo que Deus escolheu para falar contigo acerca da obra que Ele tem na sua vida. Então esteja atento àquilo que o Espírito Santo quer falar contigo, porque Ele já falou meu coração quando eu estava preparando este programa. E eu quero falar um pouquinho agora, nesse início, sobre a obra missionária no mundo. Eu quero falar com muita alegria sobre o que tem acontecido no continente africano e no continente asiático, porque tem avançado cerca de 2% na população de cristãos nesses lugares, e é muita alegria, pessoas se convertendo, aceitando ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso é fruto de quê? Dos missionários, de você, meu irmão, minha irmã que está na África. Eu louvo a Deus pela sua vida. Receba o meu abraço, receba o abraço do Espírito Santo. Receba toda a sorte de bênção sobre a sua vida, pelo seu afinco, pela sua dedicação. Eu louvo a Deus pela sua dedicação, pelo seu amor pela obra de Deus e por todos os frutos. Não se acovarde, fique firme, confiante, porque Deus vai lhe honrar como já tem lhe honrado. O fruto já está aparecendo, porque eu sempre digo, quem planta a semente é você, missionário, missionária. Mas quem tem o papel de fazer crescer essa semente é o próprio Senhor Jesus. É Ele que dá crescimento. Mas existe um processo nesse meio, que é regar a semente. E o regar a semente é nós que fazemos. Nós, por exemplo, do canal ID, nós que oramos, nós regamos essa semente que você plantou no coração das pessoas que te ouviram, missionário e missionária, nós é que regamos através da oração. E é isso que esse canal se propõe, a estar ajudando e sustentando em oração, sustentando em uma palavra de conforto, uma palavra direcionada a você, missionário e missionária. Então, neste momento, eu quero, para não tomar muito tempo de vocês, eu quero fazer uma breve meditação da palavra. Eu coloquei como tema, sustentados pela oração no campo de batalha. Nós vamos falar sobre a importância da oração na vida do missionário e da missionária. Vamos falar sobre a importância da intercessão, a importância do que nós estamos fazendo aqui, do que nós vamos fazer daqui a pouco, que é orar pelo missionário e pela missionária que está no campo de batalha. Eu quero me basear no texto que está em Colossenses 4, no versículo 3. Se você tem a sua Bíblia em mãos, por favor, pegue, abra em Colossenses 4:3. Abra o seu aplicativo no celular também. Hoje muitos usam aplicativo no celular. Abra a sua Bíblia no celular e ache Colossenses 4, versículo 3. Eu vou dar um tempinho para você pregar a sua Bíblia, para você abrir o seu aplicativo. Sei que cada um tem uma velocidade, cada um tem uma habilidade com a palavra, mas não tem problema. Todos nós chegaremos lá. E se você não tem a sua Bíblia agora em mãos, somente preste atenção, esteja atento ao que o Espírito Santo vai falar com você. Vamos lá. Diz o texto: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Eu quero me atentar ao início, a parte A do versículo, orando também juntamente por nós. Esse é o apóstolo Paulo falando e pedindo oração por ele. Irmãos, missão é batalha. Missão é guerra. Muitos romantizam a missão, acham que é só viajar, é só pregar a palavra, é só vitória, é só bênçãos, é só comunhão, é só milagres, mas não. Existem momentos de batalha, momentos de dificuldade. Jesus mesmo, ele não prometeu facilidade nenhuma no campo missionário, mas ele prometeu algo importante, que é a sua presença, a sua companhia, o seu sustento e o seu recurso. Saiba, missionária e missionário, quem te chamou não foi homem, quem te chamou não foi a sua emoção, quem te chamou foi o Deus Todo-Poderoso, que tem desde o início o plano de redenção para esta terra, que tem um plano de missões colocado sobre o homem,
E você foi chamado para cumprir esse plano na terra. O apóstolo Paulo estava pedindo oração. E pense bem, se o grande apóstolo Paulo, talvez um dos maiores missionários que teve, se não o maior, depois do Senhor Jesus, ele pedia orações, então e nós? Quanto nós precisamos de oração? Quanto você, missionário, missionária, precisa de oração? Quanto você, vocacionado, você, meu irmão, que está sentindo o chamado missionário, precisa de oração. E é o nosso papel estar orando, intercedendo e cuidando uns dos outros através da oração. O missionário, eu coloquei um dos tópicos aqui, o seguinte: o missionário enfrenta oposição real. Em Efésios 6,12 diz que porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Porque existe uma batalha espiritual. É no âmbito espiritual que a grande batalha acontece. Ela se manifesta no âmbito físico, mas a grande batalha é no âmbito espiritual. Irmãos, lembre-se de Paulo e Barnabé, por exemplo, em Atos 14, eles pregaram, mudaram muitas vidas, libertaram muitos cativos, mudaram muita história de muitas pessoas, salvaram muitas almas para o reino do Senhor. Mas o que eles receberam por isso? Receberam perseguição, receberam açoites, receberam apedrejamento, eles foram apedrejados. Paulo ficou como morto. A Bíblia diz que Paulo ficou caído como morto. Mas a Bíblia também nos revela que em volta dele estavam os discípulos naquele momento. Isso mostra que havia comunhão, isso mostra que havia cuidado de um com os outros na igreja primitiva. E é isso que nós estamos fazendo aqui, meu irmão, nesse momento. Nós estamos cuidando uns dos outros através da palavra e através da oração, que é o tema deste programa de hoje, desse episódio de hoje. É a oração, irmãos. Irmãos, nós temos que sustentar uns aos outros. O missionário cai se ele ficar sozinho. Não tente fazer a obra sozinho, você não vai conseguir. Você precisa de ajuda e de suporte, precisa de companheiros e companheiras de batalha. Porque, meu irmão, eu escrevi até aqui, o missionário, ele enfrenta a feitiçaria, ele enfrenta o abandono, ele enfrenta a injustiça, o missionário enfrenta a necessidade, passa necessidades, enfrenta às vezes as doenças, o missionário enfrenta a violência física, o medo, a solidão. Então ele necessita que nós, que estamos aqui, possamos estar sustentando a vida dos missionários, a sua vida, missionário, missionária. Você não está sozinho, sozinha. Você tem, nem que for a mim somente, mas você tem o seu irmão em Cristo orando por você. E este canal foi aberto para isso, para cuidar da sua vida, missionário e missionária, sustentá-lo no campo de batalha. A igreja luta de joelhos para que o missionário fique de pé. Nós lutamos de joelhos para manter nossos irmãos missionários de pé. E a oração da igreja é que sustenta o missionário quando ele está preso ou em dificuldades. Lembre-se de Pedro. Pedro, em Atos 12, Pedro estava preso em grilhões, cercado por soldados. Ele não criou um plano de fuga, mas havia uma igreja orando, havia os irmãos intercedendo pela vida de Pedro. Talvez você esteja nessa situação, meu irmão, não preso fisicamente, mas em amarras. Você, missionário, tem enfrentado prisões às vezes espirituais. Talvez você, infelizmente, caiu num vício, numa compulsão sexual, alimentar, de jogos ou de qualquer outra coisa. Ou é uma depressão, ou é uma opressão. Ou você caiu na tristeza, no abatimento, enfim. Está preso em grilhões, mas nós, a igreja, estamos orando por você. E neste momento, todo grilhão do inferno é quebrado na sua vida em nome de Jesus. Receba a libertação de todo o mal. Receba a libertação de toda a amarra do inferno. Cai por terra agora,
Em nome de Jesus de Nazaré, ser livre, ser liberto, levante a tua cabeça e fique firme com o Senhor que te chamou. Aleluia, creia em nome de Jesus. E quando a igreja orava por Pedro, o que aconteceu? Um anjo foi enviado. As cadeias caíram por terra. Os grilhões foram arrancados. Houve livramento, meu irmão, através da igreja que orava e intercedia. Eu quero dizer a você, meu irmão, que está em algum lugar onde você tem sentido até medo por causa das ameaças, eu quero te dizer que o Senhor Jesus vai te guardar e te trazer livramento através das nossas orações. Nós estamos orando, estamos juntos com você, missionário, missionária. Ore, meu irmão, continue orando pelos missionários, para que Deus dê livramento de todo mal. Meus irmãos, também o missionário, às vezes, ele necessita de orações porque ele cansa. Lembre-se de Elias. Elias foi o homem, o profeta em que fez fogo do céu cair. Através dele ele venceu os profetas de Baal. Era um homem poderosamente usado por Deus. Mas em certo momento ele cansou. Ele não pecou, ele não entrou em pecado, não. Mas ele cansou. Tem muitos missionários e missionárias que estão me ouvindo agora, que têm unção, graça, poder, têm pregado com autoridade, com graça, mas estão cansados. Você prega, você ensina, mas você, no momento que você está só, você chora, você sofre. Não é porque você está pecando, não é porque o Senhor te abandonou, mas é porque você está cansado. Às vezes é necessário parar um pouquinho, meus irmãos. Lembre-se o que aconteceu com Elias e como é que Deus tratou com Elias. O Senhor o alimentou, não acusou, o alimentou, o deixou descansar e tão somente depois falou com ele e disse qual era o próximo passo a ser tomado, qual era o próximo projeto para a sua vida. Então talvez seja necessário você dar uma descansada, meu irmão. Pare um pouquinho, fique em silêncio e ouça a voz do Senhor falando contigo. Amém? Meus irmãos, era isso, essa breve reflexão. Fique firme, que possamos estar orando pelos missionários. Porque, como eu disse, a igreja de joelhos mantém o missionário de pé. Poderia aqui continuar falando sobre esse tema, mas eu não quero tomar mais o tempo dos irmãos. E agora eu quero entrar na parte que eu acho de suma importância, que é a intercessão. Eu quero orar por você, missionário e missionária. Eu quero orar por você, vocacionado. Eu quero orar junto com você que está assistindo. Seja de pé, sentado, de joelhos, deitado, de olhos fechados ou abertos, não importa. Como você se sinta mais confortável, mas vamos nos ligar ao céu e interceder pelos nossos irmãos e pela obra missionária. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por este momento, obrigado, Senhor, por este trabalho, Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar falando, Senhor, da Tua obra. Senhor, eu te amo, eu te louvo, Tu és tudo na minha vida, Senhor. Tu és o que eu mais necessito, Tu és do que mais meus irmãos missionários necessitam. Eu louvo a Deus por cada vida que está assistindo, por cada missionário e por cada missionária. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue os usando sobrenaturalmente, Senhor. Alarga as suas visões. Senhor, alarga, Senhor, a sua visão espiritual, dá discernimento, capacidade, unção, graça e sabedoria. Senhor, protege eles, Senhor, de todos os ataques espirituais. Protege, Senhor, eles de todo engano, de todo falso irmão, de toda violência, de toda perseguição. Senhor, de todos os ataques. Senhor, protege a sua mente, o seu intelecto. Protege, Senhor, a sua mente, o seu consciente, o seu subconsciente, o seu inconsciente, Senhor. Protege o seu corpo, dá saúde, Senhor. Cura aqueles que estão, Senhor, enfrentando qualquer tipo de moléstia, de doença, Senhor. Entre com a
cura em nome de Jesus de Nazaré. Ser curado, meu irmão e minha irmã, nesse momento, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor venha proteger emocionalmente os meus irmãos. Livra os Senhor da ansiedade, livra das doenças mentais, da ansiedade, do borderline, do bipolarismo, Senhor, da esquizofrenia, Senhor. Protege, Senhor, os meus irmãos, os seus familiares, os seus filhos, os seus cônjuges, a sua parentela, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Renova a fé, a confiança, a força, Senhor, da intrepidez, sabedoria e capacidade, da eloquência, Senhor, que possamos ter palavras sábias, que ao abrir dos nossos lábios, que ao abrir dos lábios do meu irmão, da minha irmã, que chamas de fogo, Senhor, sejam, Senhor, enviadas, Senhor, ao coração daquele que tem um coração endurecido, Senhor, e o coração seja quebrantado. Que corações que são de pedra se transformem em corações de carnes, prontos, Senhor, a ouvir a Tua palavra, prontos a receber, Senhor, o Teu alimento, Senhor, e a transformação. Opera, Senhor, maravilhas, opera sinais, Senhor, aqueles meus irmãos que enfrentam feiticeiros e feiticeiras, Senhor, não deixe que sejam envergonhados. Dê coragem, unção, graça e sabedoria aos meus irmãos, Senhor, unção e poder, Senhor. Opera sinais e maravilhas através do seu povo, Senhor. Restaura vidas, restaura famílias, Senhor. Abre portas, Senhor, impossíveis. Aonde meu irmão, Senhor, acha que chegou o final, que não tem mais jeito. O meu irmão que está, Senhor, vendo que o seu projeto chegou num momento difícil e que ele não sabe em qual passo tomar, parece que tudo ficou escuro, que não há saída. Não, Senhor, Tu és o Deus do impossível, que abre porta aonde não há porta, que faz brotar água no deserto, água da rocha, que faz fogo do céu descer, Senhor, que alimenta e sustenta o Teu povo através de corvos, que manda maná do céu, que aquece o Seu povo no deserto, Senhor, que traz a nuvem para refrigério para o Teu povo quando está enfrentando, Senhor, dificuldade. Senhor, abençoa, entra com providência, esclarece, Senhor, ao meu irmão, qual é o caminho que ele tem que tomar, qual é o projeto missionário que ele tem que fazer agora, qual é a direção que ele tem que tomar no seu ministério, Senhor. Eu peço, multiplica os recursos. Aquele que está com pouco recurso, Senhor, que o Senhor multiplique, Senhor, e que haja sustento até que venha um novo recurso, até que venha um novo aporte para ele. Eu peço, Senhor, levanta companheiros fiéis, homens e mulheres, Senhor, realmente combativos, Senhor, na sua obra, Senhor, disposto a fazer, Senhor, a tua obra a tempo e a fora de tempo, Senhor, com afinco, com entrega, Senhor, e com, Senhor, sinceridade de coração. Eu peço, Senhor, nos dá vitória contra as oposições. Abençoa, Senhor, aqueles países, Senhor, que estão fechados, Senhor. Abençoa a Coreia do Norte, Senhor, abre as portas, Senhor. Abre as portas, Senhor, do Suriname. Abre as portas, Senhor, da Índia, da China, do Paquistão, do Irã. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, dos reinos árabes, Senhor, em nome de Jesus. Vai abrindo as portas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vença, Senhor, dá, Senhor. Livra os países da feitiçaria. Livra os países da idolatria. Livra, Senhor, os demais governantes. Tu é aquele que coloca governantes e que tira governantes, Senhor. Eu peço, Senhor, opera, Senhor. Opera maravilha, Senhor. Abençoa, Senhor, todo o plano e estratégia dos meus irmãos neste momento, em nome de Jesus. Abençoa as famílias missionárias também, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Abençoa o Oriente Médio, abençoa a Ásia, a Europa, abençoa, Senhor, a Índia, o Paquistão, o Suriname, abençoa, Senhor, a Austrália, abençoa, Senhor, a América Latina, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, Senhor, abençoa, Senhor, todos os países, a Venezuela, Senhor, a Bolívia, Senhor, todos os países da América do Sul, Senhor, em nome de Jesus, todos os países da Europa e da América do Norte, Senhor, sejam abençoados e que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a tua igreja que avança. É o que eu te peço agora, Senhor, crendo, em nome de Jesus. Visita, Senhor, cada irmão e cada irmã que está ouvindo. Derrama a paz que excede todo entendimento sobre seus corações. E que a tua glória, Senhor, se manifeste, Senhor, através do ministério de cada um que aqui está
está assistindo. Recebam, meus irmãos, o meu abraço, o meu carinho, o meu amor e as minhas orações em nome de Jesus de Nazaré. Se você crê, diga amém. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, é chegado o final, porque o tempo, até passei um pouco mais do que eu pretendia, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu convido você, se você gostou desse projeto, se você se identifica com esse projeto, eu peço que você compartilhe, que ajude, esteja passando para aquele missionária que está no campo, que você possa falar para mais pessoas e divulgar este trabalho. É um trabalho simples, com uma estética simples, mas feito com amor para você, missionário, missionária, para você que tem o chamado missionário. Eu me despeço agora, o seu irmão, em Cristo Jesus, Ailton Luminato se despede de vocês com muita alegria, com muito gozo em meu coração, sabendo que de alguma forma eu pude cooperar com a obra de Deus que Deus tem na sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe a todos e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, em